Eu vi uma foto numa mesa de oferenda. Era dela, Lívia, com os olhos do mesmo jeito, o lenço no cabelo que ela usa para varrer a cozinha, o avental manchado de farinha. Era boba a imagem, aquela fotografia impressa num papel simples, colocada por cima de um pano vermelho entre velas e um copo de água. Mas boba ou não, quando a mulher que eu atendia me disse que jurava não ter pisado naquele terreiro, nem em cerimônia alguma, houve algo no meu corpo que entortou de preocupação. Porque há coisas que não se explicam só com palavras, entram na gente como farpas. Eu não sou dona de televisão nem de jornal, sou curandeira do interior, quem sabe mais ou menos ouvir as histórias que as pessoas não contam em casa. O caso dela chegou até mim como chegam as confissões, abafado, com medo. Lívia bateu à minha porta uma tarde de setembro, com a face pálida e as mãos trêmulas. Trouxe comigo a foto que mais parecia uma acusação. Sentou-se e, entre um gole de chá e outro, contou tudo. Eu, que vivo ouvindo e guardando, vou contar para vocês o que aconteceu naquela casa verde-água, porque é pouco que se fala sobre como uma imagem pode desmontar uma vida. Se essa história está prendendo você, inscreve aí no canal para não perder o que vem depois, porque o que começou com uma foto levou a uma investigação que ninguém naquela cidade imaginava. Lívia tinha 52 anos quando bateu na minha porta. Sempre foi dona de casa, vizinha de todo mundo, conhecida pela maneira lenta com que arrumava as coisas. Casou muito jovem com um homem que chamou de amor da juventude, Marcelo, mas no papel, depois, descobrimos que o nome verdadeiro dele era outro. Tinha um filho, Paulo, hoje com 30 e poucos, que ajudava no pequeno comércio da família. A rotina deles era essa: mercado às terças, missa aos domingos, almoço com a mãe da mulher a cada 15 dias. Nada de grandes viagens, nenhuma conta em banco fora do comum, até a foto aparecer. Antes disso, a vida de Lívia parecia uma paisagem sem curvas. Havia pequenos sinais, claro. Ela me contou que, vezes sem conta, encontrava envelopes vazios na gaveta do marido. Ele dizia que eram contas pagas, dizia que fora à cidade vizinha para consertar o caminhão, dizia que precisava de sossego. Havia noites em que não aparecia para jantar e, quando chegava, trazia presentes que ela não lembrava de ter pedido. Relógios simples, perfumes baratos, às vezes uma blusa que logo dizia não ter preço. Ela ignorava, por tanto tempo, porque amar cansa e desculpas são olhos que passam pelas engrenagens do cotidiano. Mas a gota d'água foi o dia em que recebeu a carta. Uma correspondência formal, sem o carimbo característico das cartas de banco, anunciando que, por conta de complicações médicas, seu marido havia falecido. Havia um velório, fotos, lágrimas de conhecidos e o enterro. O nome no caixão era o do homem que ela chamava de marido. A vida de uma viúva é como um armário que de repente abre e mostra gavetas sem vida. Ela ficou atônita. Aprendeu a viver com a ausência e as memórias interrompidas. Começou a assinar papéis sozinha. Recebeu a ajuda do filho, vendeu parte das terras, fez reformas na Casa Verde-Água. O tempo cicatrizou, ou pelo menos o costume organizou a dor em prateleiras. E foi por isso que, meses depois daquele tal enterro, quando uma foto com o rosto dela apareceu numa mesa de oferenda, o choque foi diferente. Não vinha de um marido ausente, vinha de uma prova de que alguém estava usando a sua imagem para costurar outra história. Naquele terreiro no centro da cidade, a foto agarrou Lívia como se fosse um sopro. Alguém a havia colocado ali, entre objetos que para muitos eram só símbolos, e aquilo falou mais alto. Alguém a ligava àquilo que ela não conhecia. Quando ela trouxe a foto até mim, tremia como se tivesse receado puxar um prego que prendia o mundo ao lugar. Sentei-a, coloquei uma xícara de chá quente entre as mãos dela e ela começou. Não fui eu, repetia. Eu nunca vou à cerimônia, nunca fui ali. Falava com a certeza de quem já tinha inventado desculpas para si. E eu sabia que ela não inventava nada. Conhecia sua mão para cozinhar, sua preguiça de ir à cidade grande, sua fé simples de quem frequenta a missa. Havia algo mais, a maneira como ela apertava o papel, como se nele estivesse um objeto vivo. Dentro da foto, além do rosto, havia um detalhe que me prendeu. No cantinho inferior, um selo desenhado com um carimbo, uma letra que parecia antiga.
A imagem estava desgastada nas bordas, como se tivesse viajado. Pequenos sinais que, para mim, eram pistas. Eu não trabalho com investigações formais, mas trabalho com gente. E gente tem ouvido e fala, tem vizinhos que sabem, amigos que veem. Sugeri a primeira coisa: recuar, respirar e não confrontar. Quando a agressão é feita por uma rede, seja de palavras, seja de documentos falsos, reagir sem plano é se expor. Disse a ela também que, se a foto estava em pleno rito, não era porque o mistério sobrenatural a queria, era porque alguém queria que ela parecesse envolvida. Mais do que medo, havia uma humilhação, acharem que sua imagem podia ser colocada à venda. Nos primeiros dias, ela entrou num labirinto de pensamentos. Será que esqueci? Será que perdi a cabeça? E foi ali que a história ficou mais triste. A família e as amigas começaram a questionar a sanidade dela. Haverá sempre quem diga que a memória falha, que a idade confunde. Mas se colocar a mão na memória de alguém como se fosse um amassado de roupa e ninguém aceitar ouvir, a pessoa começa a duvidar de si mesma. A menina Lúcia da padaria, que tinha visto Marcelo muitas vezes, fez uma pergunta que cortou. Você lembra quando ele ficou doente? Ela balbuciou e a resposta ficou faltando. Foi então que fizemos o primeiro movimento prático, buscar testemunhas. Porque quando a dúvida se encaminha para a própria identidade, nada melhor do que a escuta alheia para reposicionar a pessoa no mundo. Eu mesma fui com ela a 2 vizinhas. Bati na porta do mercado, olhei os registros de quem frequentava aquele terreiro. As respostas foram em pedaços. Eu vi uma mulher com um lenço assim, não lembro bem. Às vezes aparecem fotos velhas em mesas para lembrar alguém. Nada conclusivo. Mas em conversas longas com as mulheres da comunidade, nasceu uma desconfiança. E se a foto tivesse sido usada como prova por alguém que queria lucrar com a memória da viúva? Lívia me contou sobre pequenas transferências bancárias que não encaixavam no seu extrato, sobre uma carta que dizia que não tinha mais direito sobre uma casa que, até então, sempre fora sua. O filho, Paulo, estava inquieto também. Ele era o homem que, desde que o pai morreu, assumira a administração do lar e do comércio. Paulo, entretanto, era também um rapaz que tinha pressa. Gostava de carros novos e de viagens à cidade grande. A sogra dele, a mãe de Lívia, dizia desconfiar do filho, mas ninguém falava abertamente. Quando falei com ele, vi um menino que crescera entre adultos, com o brilho de quem aprende a fazer favores que custam caro. A história ganhou corpo quando encontramos, escondido no armário da casa onde viviam, um envelope com recibos e papéis que não eram da vida deles. Entre eles, uma cópia de uma certidão de óbito que não batia com o registro civil local, um extrato bancário com transferências para uma agência em uma cidade distante, uma correspondência registrada em nome de um sujeito com apelido parecido ao do marido, mas com outras iniciais. Não vou aqui descrever números ou dados, porque isso não ajuda, e porque no lugar de verdades prontas, precisamos de raciocínio. O que importava era que havia uma teia de documentos que não encaixava na biografia de Lívia. Nesse ponto, insistir em conversa com o filho deixou de ser suficiente. Eles iam negar, enrolar, dizer que era só um mal-entendido. E a fome humana por explicações às vezes leva ao seguinte: aceitar mentiras por medo de quebrar a família. Quando vi isso, sugeri com toda a cautela que contratassem um investigador particular, não por desconfiança gratuita, mas porque quando as coisas se enredam em papéis, é melhor trazer quem saiba como puxar os fios sem rompê-los. O homem que nos indicaram chamou-se Sérgio. Era um sujeito baixo, olhos pequenos e aquosos de quem já vira muita coisa. Não tinha escritório pomposo, atendia numa sala alugada atrás de um açougue. Fez perguntas que pareciam óbvias. Há quanto tempo você ouviu pela última vez? Quem além de vocês sabia da situação financeira? Tem documentos que não deveria? Quem tinha acesso? Perguntas secas, mas perigosas, que empurravam lembranças para fora. Ele aceitou o caso com uma taxa modesta, alegando que ia começar pelas rotinas, checar registros, seguir pessoas, cruzar nomes. Lívia pagou com o dinheiro que havia guardado para emergências. Há momentos em que uma pessoa decide gastar uma reserva para recuperar a própria história. Ela me contou depois que se sentiu como quem colocava uma moeda num cofre antigo, esperançosa.
Quando o mundo atinge a nossa identidade, investir numa comprovação é quase um ato de fé. Sérgio começou metódico. Primeiro, pediu para ver todos os papéis que existiam. Fotografou as certidões, registrou extratos e catalogou tudo. Depois, fez algo que muitos achariam desproporcional. Colocou vigilância discreta na casa onde suspeitavam que o marido, aquele que supostamente havia morrido, poderia ter uma vida nova. Perguntaram-me se eu tinha comentado com alguém sobre a fotografia. Eu disse que fora só com quem precisava ouvir: o filho, a vizinhança restrita, algumas mulheres do terreiros próximos. E, por incrível que pareça, foi justamente essa delicada rede de confidências que abriu uma porta. Uma noite veio a primeira informação sólida. Uma vizinha do bairro onde ficava o tal segundo lar telefonou para Sérgio. Tinha visto um homem que lembrava o falecido, andando com uma mulher que, segundo ela, parecia estar em outra cidade. Havia fotos em redes sociais regionais que mostravam um homem num aniversário, de perfil, com um sorriso idêntico ao do marido que Lívia lamentara na sepultura. Era sutil, um detalhe no canto de uma foto que lembrava um formato de orelha, um gesto. Mas, aos olhos de quem já amargou perda e falsidade, qualquer semelhança é um prego que range. Sérgio juntou essas imagens e as comparou com fotografias antigas do falecido que Lívia guardava. Fez um trabalho técnico simples, mas suficiente para acender o alarme. Havia uma coincidência na arcada dentária, em algumas cicatrizes no rosto. Não era prova de paternidade, claro, nem era sentença. Era um fio que ligava duas realidades, o homem que fora enterrado e o homem que vivia a vida de outro. Ao mesmo tempo, nas buscas por documentos, caiu nas mãos de Sérgio uma certidão que jamais deveria ter existido, a de óbito, assinada por um cartório de outra cidade, em data que coincidia com a suposta morte, mas cujo selo parecia ter sido alterado. Havia também extratos que mostravam transferências regulares de uma conta de onde saíam quantias pequenas, o suficiente para não chamar atenção, e que iam parar em uma agência no município distante, onde estavam sendo feitos pagamentos e pequenas compras em nome de um homem com outra identidade. Tudo isso formou um mosaico. Não eram conspirações místicas, eram operações contábeis e humanas. Chamaram o filho para uma conversa. Eu fui junto. Ele olhava para o chão, como se o peso fosse todo seu. A reunião foi longa. Dissemos as evidências de modo simples. Temos imagens, há movimentos em contas, e existe a possibilidade de que seu pai tenha organizado uma nova vida. Paulo, apertando as mãos, abriu a garganta e disse algo que ninguém esperava. Eu sei, não queria que ela soubesse. A confissão veio assim, sem brilho. Ele falou de um pai que poucos anos antes apareceu com promessas de dinheiro, uma nova mulher e planos de recomeço. Recebeu aliados, disse ter medo, disse que queria cuidar da mãe e pensou que esconder era proteger. Há um momento nesses conflitos em que o espanto dá lugar à raiva. Lívia, que ouvira tudo, levantou-se e bateu à porta. Não foi a porta que soou, foi um lugar mais profundo que se fechou. Depois voltou. Não houve cena violenta, e essa é a graça de muitas tragédias. Elas se desenrolam em gestos pequenos. Um meio sorriso que some, um prato que não é lavado, uma promessa que não é cumprida. Paulo tentou pedir perdão. Ela ouviu. Não foi perdão fácil. Ela sentiu-se traída 2 vezes. Pelo esposo que falsificara sua ausência e pelo filho que, no receio de romper, escolhera o silêncio. A partir daí, a estratégia mudou. Não era mais apenas juntar provas, era transformar evidências em documento que pudesse ser ouvido pelo sistema judicial. Procuraram uma advogada, doutora Marina Costa, uma mulher de fala mansa e exatidão cirúrgica. Ela explicou, com uma calma que não era frieza, que aquilo tudo poderia configurar crimes sérios, falsificação de documento, estelionato, ocultação de bens. Mas que cada passo precisaria ser medido. Nós não prometemos prisões automáticas, disse. Prometemos trabalho. Vamos analisar as certidões, cruzar os extratos, pedir perícias e, se tivermos base, apresentar uma representação ao Ministério Público. Era exatamente o que Lívia queria ouvir. Não promessas, mas método. Enquanto a advogada preparava as primeiras petições, Sérgio continuou a colheita. Fez o que se chama de relatório detalhado.
Dias de observação, fotos de rotas, horários de movimentação. Lembro-me de um trecho que achei quase cinematográfico, e não por querer dramatizar, mas por ser a síntese do empenho humano. Sérgio passou 3 noites debaixo de um ipê, a 20 metros da janela onde supostamente o casal se encontrava. Ele anotou com precisão a entrada de um carro preto, a saída de um homem que usava gorro e óculos, a chegada de uma mulher com bolsa de viagem. Foi um trabalho que exigiu paciência, frio e um pouco de sorte. Um documento chamou a atenção. Um contrato de venda de um terreno que, segundo os papéis, fora feito com o consentimento de Lívia, o que ela negava com veemência. O contrato tinha sua assinatura, mas a assinatura parecia uma filha de tinta, faltava autenticidade. A advogada sugeriu perícia grafotécnica. Se a assinatura for falsificada, é uma peça que desmonta uma narrativa, explicou doutora Marina. Era um trabalho técnico, seco, mas que poderia render consequências concretas, anulação de vendas e, se houvesse prova de má-fé, ressarcimento. No entanto, a advogada, sempre pé no chão, repetiu algo essencial. Procedimentos legais demandam tempo, não é espetáculo. Nessa fase havia um plano a ser delineado. Não queriam cair na cilada de expor tudo sem proteção. Decidiram por passos. Primeiro, recolher todas as versões de documentos. Segundo, providenciar perícias. Terceiro, preparar uma notificação extrajudicial para apresentar à família onde o suposto marido vivia. Se a família reagisse com cooperação, poderia se resolver administrativamente. Se negasse, levariam ao Ministério Público. Tudo calculado para fragilizar a estrutura de mentira sem cair em excessos. As noites de Lívia mudanças. Antes dormia com a presença fantasmagórica de um homem que parecia enterrado. Agora dormia com planos. Passei tardes com ela, ouvindo lembranças antigas. O almoço em que se conheceram, a promessa de amor sobre a mesa, o boi que ele comprara para impressionar a família. São memórias que, em sua inocência, cortam como navalha quando se descobre falsidade. Ela chorava, sim, mas também ria, lembrando de piadas antigas. E essa mistura deu ao caso uma camada humana que estrechou além do escândalo. Era uma mulher reconstruindo sua história. Houve episódios que não vou esquecer. Por exemplo, a vez em que fomos à casa onde o homem supostamente vivia. Não íamos anunciar expulsões nem provocar. Fomos 3, eu, Lívia e a advogada. Batemos a porta com uma notificação formal na mão. Ainda numa versão inicial, uma carta que dizia que desejávamos conversar. Atendeu uma mulher que não sabia do que se tratava. Tínhamos fotos e documentos, tínhamos o reporte do investigador. Mas a mulher, ao ver Lívia, ficou pálida e perguntou apenas: "Você é amiga do fulano?" O silêncio que seguiu teve força. A civilidade se mantinha, mas havia tensões que não cabiam em palavras. Voltamos para casa com mais perguntas do que respostas. A mulher da segunda casa saiu à rua e subentendeu que o tal homem era um homem bom, que nunca dissera ter passado por certo episódio. A cidade ficou pequena para tanta pergunta. Houve interrupções no comércio do bairro, outras pessoas começaram a cochichar. E como numa onda, as vozes se dividiram. Tinha quem defendesse a nova família, que alegava inocência, e quem olhava para a viúva como se ela fosse a intrusa. Nesse ponto, já se passava 1 mês desde a foto na mesa de oferenda. Tínhamos coisas concretas, imagens, um relatório do detetive, extratos que apontavam movimentações. Tínhamos também a confissão parcial do filho. Faltava, contudo, a prova que sustentasse a acusação principal, que o homem que fora enterrado e o homem que vivia na segunda família eram a mesma pessoa. Foi aí que apareceu o elemento que fez a pele do caso mais áspera. O exame grafotécnico, solicitado pela advogada, chegou com um laudo preliminar indicando forte compatibilidade entre as assinaturas. Não era a prova final, mas era um sinal. A advogada disse que precisávamos de mais, testemunhas que pudessem confirmar a presença dele em eventos após a suposta morte, registros de atendimento médico, cupons de compras com CPF. O trabalho ia adiante, e eu via o rosto de Lívia mudar. Não havia mais medo, havia determinação. Determinação é diferente de raiva. É frio e cálido ao mesmo tempo. Dá foco. No entanto, não é todo mundo que aceita a quebra de uma história velha sem lutar.
Paulo, depois da conversa, entrou numa crise. Em uma tarde, quando eu a visitei, encontrei-o sentado na sala com o rosto fechado, os dedos no copo. Ele disse que tinha tentado atender ao pai quando ele aparecia de vez em quando, que tinha medo de que, se a verdade saísse, desestabilizaria a vida inteira. Havia egoísmo ali, claro, mas também um filho que aprendeu a cuidar com seu próprio jeito torto. Disse que precisava de tempo para falar com o pai. Disse que às vezes ele chegava dizendo que estava doente e precisava do dinheiro. Aquilo me partiu o coração. Num almoço improvisado, conversamos longamente sobre limites. Expliquei a Lívia com calma. Denunciar não é vingança, é resgatar a sua história. Ela concordou, e o brilho que voltou ao seu olhar era diferente. Havia uma mulher que se reconhecia alguém que ainda tinha espaço para caminhar. O que vem depois é trabalho de paciência. Reunir provas, armar narrativa, convocar testemunhas. E eu sei, por experiência com outras histórias, que nesses labirintos de papel e memória, as pessoas inventam versões que lhes convenham. A verdade, quando vem, não costuma ser uma marreta. É um fio que, puxado com cuidado, desfaz a tapeçaria de mentiras. As coisas começaram a engrossar quando recebemos uma mensagem anônima, um bilhete em que alguém sugeria cuidado. Eles sabem que você busca. Foi o aviso que espantou a todos. Não houve ameaça explícita, mas havia o leve roçar de que éramos agora peças em jogo. A advogada registrou a mensagem, o detetive fortaleceu a segurança. Não era tempo de enfrentar à toa. Foi nessa tensão que encerramos a primeira parte do nosso trabalho prático. Reunir a documentação que, mais frente, seria formalizada em denúncia. Íamos levar a prova ao Ministério Público, mas primeiro faríamos algo simples e doloroso: apresentar uma notificação extrajudicial. Antes de ações judiciais, a notificação era um convite para que a outra parte se explicasse. E explicação, na maioria das vezes, é tudo o que o processo precisa para revelar se há arrependimento ou se há uma estratégia de defesa. Na noite em que decidimos o texto da notificação, sentamo-nos à mesa da cozinha da casa de Lívia. Havia um silêncio denso. A luz do candeeiro desenhava sombras nas paredes. Entre nós, a advogada escreveu as palavras com calma. Solicitamos, apresentem comprovantes, esclareçam as circunstâncias. Não era um ultimato, era uma solicitação formal. E a sensação que veio foi a de que, naquele instante, a vida de Lívia começava a viajar de volta para as mãos dela. Eu saí de lá com a impressão de que a foto na mesa de oferenda fora só o rastilho. O que estava por trás era uma rede de decisões humanas, alguns movidos por ganância, outros por covardia, outros por sobrevivência mal interpretada. Pensei em quantas mulheres ali, como Lívia, têm suas imagens usadas como se fossem objetos descartáveis. Pensei na coragem que é necessária para recolher provas, para ouvir o que não se quer ouvir e ainda assim seguir. E foi assim que nos preparamos para bater, oficialmente, na porta que talvez mudasse tudo. Caminhos estavam traçados, havia relatórios, laudos, depoimentos. Havia também a sensação de que, a qualquer passo, o chão poderia tremer, por represálias, por silêncio obstinado, por fraudes que resistem. Mas havia, acima de tudo, a pessoa que tomou para si o direito de exigir explicação. Quando saí da casa de Lívia naquela noite, a lua já vinha pálida e distante. Carregava comigo a memória daquela foto numa mesa de oferenda, um detalhe pequeno, mas que desencadeou um processo maior. E como sempre digo, no meu terreiro ou na sala de casa, imagens não mentem, mas podem ser usadas para mentir. Cabe a nós, quando atingidos, recolher os cacos e buscar o sentido. Ainda tínhamos muito a fazer, confrontos que doeriam, depoimentos a colher, audiências a enfrentar. A coragem de uma mulher tinha aberto uma caixa que ninguém naquela cidade imaginara existir. E quando uma caixa é aberta, ou se encontram ratos, ou se encontra ouro. Houve noites de insônia, dias de cochichos e conversas com a advogada, e um encontro que marcou o ponto de virada. Sérgio trouxe uma gravação que não esperávamos. Não direto para o público, não agora,
Guardo essa cena porque foi o momento em que o mistério deixou de ser apenas simbólico e virou acusação concreta. A gravação, claro, exigia verificação, mas ouvi-la foi como ouvir uma confissão embalada em diálogos banais. Ao ouvir certas palavras, um acordo, uma entrega de quantias, datas que batiam com os extratos, senti que estávamos próximos do que chamo de o salto, o momento em que as peças deixam de orbitar teorias e pousam numa acusação possível. E foi por isso que na manhã seguinte, quando a cidade ainda bocejava, nos dirigimos à casa da segunda família com a notificação pronta. Não irei contar aqui o que aconteceu naquela porta, porque cada passo precisa ser narrado com cuidado. Mas posso dizer que ao tocar o sino daquela casa nova, levar aquilo que é de direito começou a ser coisa pública. Lívia apertou a notificação com tanto afinco que as pontas do papel enrugaram. Algumas coisas, você percebe, não se resolvem com um único gesto. São fios entrelaçados que exigem paciência. E no meio dessa trama, a imagem da foto na mesa de oferenda já não era apenas símbolo de um ritual. Era o primeiro alarme que acendeu a busca por uma vida roubada. Ainda restavam capítulos inteiros, audiência, acusações formais, a reação pública e depois o eventual recomeço de uma mulher que descobriu que pode ser, de novo, dona de sua própria imagem. E assim seguimos, porque quando a verdade começa a aparecer, não há retrocesso. Ainda há encontros por fazer, provas a firmar e, acima de tudo, a reconstrução. Eu vi a transformação no olhar de Lívia. De viúva triste a investigadora de sua própria história. E se você acha que aquela foto foi só um símbolo, espere para ver até onde uma imagem pode ir quando uma mulher resolve que não será apagada. E assim seguimos, porque quando a verdade começa a aparecer, não há retrocesso. A notificação já batia na mão de quem deveria responder. A cidade borbulhava com olhares e suposições. E nós, uma pequena tropa de pessoas cansadas e resolutas, nos preparamos para transformar suspeitas em narrativa compreensível pelos que decidem sentenças. Na manhã seguinte à entrega, a cidade sentiu o rumor no ar. Não era só fofoca. Havia um documento que podia punir ou salvar. A notícia circulou por mensagens e bocas, sem nomes, sem carnês, e logo alguém chamou a rádio local para perguntar se aquilo era verdade. Eu não fui até a emissora, não é meu lugar subir em microfones. Mas ouvi à tarde, por acaso, uma locutora perfilar um trecho, e na entonação havia o mesmo espanto que eu vi refletido nos olhos de quem me procura. As vozes se dividiam. Uns desejavam não se envolver, outros queriam ver o desfecho. A cidade humana é assim, gosta de história com começo, meio e, se possível, castigo ou redenção. A resposta à notificação veio formal, assinada pela família da tal segunda casa. Não foi uma confissão, nem uma recusa frontal. Foi um pedido de prazo para recolher documentos e avaliar a situação. Uma expressão burocrática que, num caso como esse, significa muitas coisas. Talvez estratégia, talvez confusão, talvez genuíno desconhecimento. A advogada, sempre tranquila, anotou cada linha e escreveu que aquele era um sinal de que o processo seguia. A porta não fora trancada. Enquanto isso, no andar de baixo da vida pública, o trabalho técnico avançava. Lembro com clareza de tardes em que eu e Lívia examinávamos relatórios com a luz fraca do abajur, lendo nomes, datas, carimbos. A grafotecnia trouxe um laudo mais robusto. A assinatura no contrato havia sido feita por quem não era a dona da caneta. O perito usou termos técnicos, mostrou comparativos de traços, pressões e inclinações e no final disse algo que mudou o rumo. Há forte indício de falsificação. Em linguagem simples, alguém tentou passar algo por assinado por outra. Em linguagem do dia a dia, alguém roubara a caneta da sua história. Com isso em mãos, a advogada deu o próximo passo: formalizar representação ao Ministério Público. Não era uma questão de bravura, era a tradução do conjunto. Levaram-se laudos, relatórios do detetive, extratos e o que restava da memória de uma vida. Entregar tudo naquele protocolo significava arrancar o caso do rumor e colocá-lo na alçada de quem investiga criminalmente. Havia um certo terror nisso.
Agora, pessoas que nunca tinham se metido com nada judicial tinham de se acostumar a termos como autoria, indícios, medidas cautelares. Era um vocabulário novo que fazia o peito apertar. No Ministério Público, a promotora que recebeu o caso olhou para as folhas com seriedade. Era uma mulher com ar cansado, desses que o trabalho molda, mas com olhos firmes. Perguntou se havia interesse em representar criminalmente e se Lívia queria ser assistente de acusação. Sim, ela quis. E ali, naquela sala institucional, uma viúva virou parte ativa do processo. Havia custo emocional, havia exposição, mas havia também alívio, uma sensação de não mais carregar aquilo sozinha. O pedido inicial da promotoria foi algo calculado e delicado. Pedir medidas cautelares que evitassem o sumiço de bens e o comprometimento de provas. Foi solicitado bloqueio de contas suspeitas, o sequestro de documentos relevantes e, em caráter conservador, que não houvesse comunicação pública que pudesse prejudicar testemunhas. A medida visava proteger o caso, não castigar sem julgamento. Alguns vizinhos comentaram que aquilo tornava tudo mais real, outros que transformava a cidade num tribunal ambulante. Quando a Polícia Civil abriu investigação formal, Sérgio continuou como um braço consultivo, agora em contato direto com os delegados. Forneceu o relatório minucioso, rotas, imagens, horários. A perícia técnica conferiu que fotos usadas em redes sociais eram recortadas, haviam sinais de edição em alguns arquivos. Nas transferências bancárias, identificou-se um padrão. Pequenas quantias saíam meses a fio, em valores modestos, estratégia clara para não acender alarmes. Havia também a pista de um número de telefone que fora usado em correspondências. Não era o de Marcelo, era outro. Cada linha apontava para a mesma conclusão incômoda. Alguém arquitetara uma nova vida sobre os escombros de outra. Enquanto as engrenagens do processo giravam, houve momentos silenciosos, de crise íntima. Lívia às vezes me telefonava à noite, com a voz tremida, pedindo apenas para que eu me lembrasse de como as mãos dela eram firmes, de como ela sabia a receita do bolo de fubá pela memória do tato. Era uma pequena âncora. Contava piadas antigas, lembrava de um passeio no rio, do primeiro beijo. Essas memórias pareciam leves, mas eram um arsenal. Provar identidade, em muitos sentidos, era também arrancar da garganta da mulher a sua própria narrativa. Quando a promotoria pediu a prisão preventiva do homem que vivia sob outra identidade, um pedido com respaldo nas evidências de fraude e risco de fuga, veio uma onda de especulações. Prisão não é decretada por sentimento, exige fundamentação. A defensoria apresentou argumentos. A defesa de sempre alegou incapacidade de provar tudo de imediato, pediu dilação de prazo. O juiz, homem de voz mansa e de olhos que pesavam as consequências, analisou as informações. Decidiu por medidas cautelares, que incluíam o bloqueio de algumas contas e a retenção de documentos enquanto estudava a necessidade de prisão. Não há espetáculo mais frio que uma decisão judicial. Não é triunfo, é técnica. Nesse intervalo entre o pedido e a decisão, a cidade se polarizou. A segunda família, que até então parecia viver num outro mundo, sofreu a invasão do desconforto público. A mulher, cujo nome era Cláudia, veio a público por meio de um telefonema a uma amiga em comum, não por escolha do processo, mas porque não suportou ficar em silêncio diante dos boatos. Chorou numa entrevista curta, disse que conhecera um homem honesto, que jamais pensara em ferir ninguém. Havia lágrimas sinceras. Ao mesmo tempo, pessoas começaram a revisitar álbuns antigos, a checar datas, a confrontar memórias. A troca de versões foi inevitável. Em meio a tudo, a humanidade se mostrou. Nem heróis, nem vilões inteiros, mosaicos de escolhas. O dia em que a promotoria apresentou denúncia foi um dia de tensão. As ruas cheias de gente que não queria perder o clímax do caso. No cartório do fórum, a juíza que recebeu o processo fez o que lhe era de direito, leu as peças, percebeu os elementos e aceitou a denúncia. Aceitar não é condenar, é reconhecer que há elementos suficientes para levar alguém a julgamento. E essa aceitação teve um efeito prático. As investigações se aprofundaram, as ordens de busca puderam ser expedidas e as medidas cautelares se tornaram mais abrangentes. Lembro-me de como Lívia passou o dia antes dessa aceitação.
trancada no quarto, desenhando mentalmente cada cena de sua vida. Pediu que eu fosse até lá. Sentamos numa varanda, com o vento de fim de tarde, e fizemos pequenas promessas de futuro. Plantar mais ervas, visitar a irmã, comprar um novo avental. Eram promessas simples, uma reafirmação de que a vida continua mesmo com processos complexos. Nós duas sabíamos que a batalha era longa, mas havia uma serenidade nova. Havia o sopro de justiça em curso. O julgamento que se avizinhou teve momentos de grande intensidade. Em audiência, a promotora expôs o encadeamento. A certidão com selo alterado, as transferências bancárias, o laudo grafotécnico, as imagens que conferiam semelhanças físicas e o relatório do detetive. O defensor tentou desmontar as peças, apontar fragilidades, sugerir que coincidências não eram provas irrefutáveis. Houve então depoimentos curtos e contundentes. Entre os que falaram estavam moradores que reconheceram o homem em fotos posteriores à data de seu suposto enterro. Funcionários de banco que, com cautela, relataram padrões transacionais, e o próprio filho, Paulo, que compareceu para depor. O depoimento de Paulo foi um dos momentos mais tensos que testemunhei. Era possível ver nele um jovem dilacerado. Começou evitando o olhar da mãe, mas depois, com voz vacilante, contou sua versão. Que ajudou por medo e dever de cuidar. Que havia combinado com o pai guardar segredo para não desmoronar a mãe. Que em sua cabeça isso seria um recomeço para todos. Ele disse que se arrependera. Dizer me arrependo num tribunal soa diferente do que se diz num quarto fechado. Ali, a frase pesa e tem consequências. O promotor questionou com delicadeza e firmeza. A defesa tentou relativizar. No fim, Paulo saiu da sala com o rosto pálido. Não havia aplausos. Havia um silêncio, que muitas vezes é mais pesado que qualquer som. A prova técnica teve seu momento de claridade. O perito grafotécnico explicou com imagens comparativas que havia forte indício de que algumas assinaturas eram falsificadas. Mostrou linhas, pressões e peculiaridades que, somadas, compunham um indício robusto. A perícia médica forense cruzou dados sobre procedimentos médicos que constavam em registros de cidades diferentes. Coisas pequenas, atendimentos, carimbos, mas que, quando alinhadas, indicavam que aquele homem circulava após a data do óbito. Nenhuma peça isolada matava a narrativa da defesa. Era o somatório que pesava. Num dado momento da audiência, a promotora pediu a palavra e, com a compostura habitual, pronunciou algo que me marcou. Não pedimos que a justiça substitua sentimentos. Pedimos que ela reconheça condutas. Era um pedido por técnica e por verdade, sem paietés de moralidade exacerbada. A juíza, com paciência de quem já vira muito, marcou prazos, requisitou novas diligências e manteve as medidas cautelares. O julgamento corria, mas a sensação era de que o tabuleiro se movia lentamente, conforme as peças tombavam. Enquanto as coisas se desenrolavam no fórum, houve movimentos paralelos que também alteraram o destino de todos. A imprensa regional fez matérias. Pessoas que até então olhavam de longe vieram oferecer testemunhos que pareciam pequenos. Um cartão postal que tinha a foto do homem em outro lugar. Uma nota fiscal com o nome de outra cidade. Cada fragmento foi uma lâmpada que acendia no corredor escuro. E a cidade começou a recontar a vida que julgava conhecer. No terceiro mês de processo, houve um elemento que desmontou parte do argumento da defesa. Uma gravação registrada por acaso num celular que fora perdido, onde se ouviu uma conversa entre o homem e um parceiro comercial. Não uma confissão direta, mas menções a pagamentos, valores e datas que batiam com extratos. A gravação, por sua forma, exigiu reconhecimento técnico. A defesa alegou manipulação. O perito reiterou a autenticidade dentro das margens possíveis. O juiz acolheu a gravação como elemento de prova. Era mais um fio puxado. Diante desse quadro, a defesa propôs uma transação penal em caráter civil, buscando acordo que envolvesse restituição de bens. A proposta trouxe à mesa a eterna dúvida: justiça penal ou reparação civil? Às vezes as coisas se resolvem em dinheiro, outras vezes a restituição não apaga a traição. A advogada de Lívia discutiu longamente os termos. Era importante que qualquer acordo não fosse uma farsa que limasse a responsabilidade. Ao final, decidiram prosseguir judicialmente, acreditar na construção de um veredito que refletisse mais do que cifras.
O clímax do processo veio com a sentença que, embora não conhecida por todos de imediato, foi a tradução técnica do que os autos indicavam. Houve reconhecimento de condutas ilícitas. Houve a condenação por falsificação de documentos e estelionato, em grau suficiente para configurar delito. A pena prevista, como se sabe, é matéria que a lei delimita e o juiz aplica com base em atenuantes e agravantes. Não vou aqui citar números frios. O que importa é que houve determinação de devolução de bens, em parte, e de indenização por danos morais, além de medidas que garantiram a impossibilidade de um novo enriquecimento ilícito por parte do condenado. Em linguagem da praça, a justiça reconheceu que algo foi roubado, não apenas objetos, mas a história de uma mulher. Houve recurso, como em qualquer processo complexo. A defesa utilizou todas as janelas previstas por lei. Recursos retardam a execução e testam a paciência. Mas as medidas cautelares continuaram a proteger pelo menos parte do patrimônio até a decisão final. Houve também acordo parcial. Algumas propriedades foram anuladas, financeiramente restituídas, enquanto partes do processo seguiam. A reparação não foi total, raramente é, mas foi concreta. E mais importante, a sentença serviu como documento público de que a mentira não era inofensiva. Durante esse tempo, a segunda família sofreu um processo de desapego social. Cláudia, que por amor havia acreditado no homem, teve de projetar um novo plano de vida. Houveram perdas, sim. Não é minha função julgar a dor de quem também foi enganada por uma verdade aparente. Contudo, houve também espaço para reflexão. Muitos na cidade começaram a perceber que pessoas se tornam cúmplices por medo, por fantasia ou por necessidade. A narrativa da traição se mostrou multifacetada. Paulo, por sua vez, buscou reconstruir uma figura possível de coragem. Participou de sessões onde falou sobre culpa e responsabilidade, procurou emprego e tentou recompor os fios do que havia partido. Eu vi nele dias de contrição e dias de esperança. Não se apagam erros com um passe de mágica, conserta-se lentamente com atos repetidos. A vitória formal de Lívia não encerrou as feridas. Havia ainda convites para rodas de conversa, para dar entrevistas, para conversar com outras mulheres que haviam sido vitimadas por fraudes similares. E foi aí que ela encontrou uma nova vocação. Em vez de recolher-se, começou a organizar encontros na cozinha de casa, chamando mulheres para dividir experiências de administração financeira, cuidado com documentos, direitos civis e, sobretudo, autoestima. A pequena sala transformou-se em um espaço de formação. O mercado local começou a levá-la a eventos. A prefeitura cedeu uma sala para pequenas palestras. Sua vida, que fora rasgada, modelou-se com um sentido de utilidade. Eu me lembro de uma tarde em que fomos juntas a uma roda no Centro Cultural. Ela contou o caso não como desfile de humilhação, mas como alerta e aprendizado. Olhava para as pessoas com dignidade. E cada vez que falava, alguém tirava notas, alguém anotava um telefone. Havia lágrimas, havia risos. Um sentimento estranho crescia, o de que quando alguém resgata sua história, acaba por inspirar outros a resgatar as suas. Não é uma vingança coletiva, não. É uma corrente de cuidados. O recomeço de Lívia teve também um aspecto prático. Com parte dos bens restituídos, decidiu investir numa pequena fábrica caseira de bolos e pães, algo que sempre fizera por amor e que agora virou renda. Abriu uma pequena banca na feira de sábado com um avental novo e uma placa que dizia Pães da Lívia. Não foi só o dinheiro que voltou, foi o respeito. As pessoas compravam, comiam e elogiavam. Alguns olhares, que antes a mediam com desconfiança, agora a viam como um exemplo. A cada fornada, ela contava uma história curta sobre resiliência, sem fazer espetáculo. Era apenas uma mulher que reencontrava sua mão, sua receita e, por que não, sua alegria. Houve também a reparação simbólica. A prefeitura organizou um pequeno evento onde foram discutidas formas de proteção a pessoas idosas e vulneráveis quanto a fraudes. A iniciativa veio de representantes que ouviram o caso e perceberam a necessidade de políticas públicas mais claras. Lívia foi convidada a falar, e ela falou com a simplicidade de quem não busca holofotes.
Não se deixe convencer por quem promete mais do que dá. Guarde seus papéis, confie em quem é de confiança, e quando algo parecer errado, peça ajuda. Era um conselho prático, encaixado na vivência de quem reconstruíra a própria narrativa. A imprensa, que no início foi ansiosa por drama, acabou acompanhando o aspecto humano da peça. Algumas matérias destacaram a transformação de uma viúva em uma empreendedora. Outras abordaram o processo jurídico. Mas, e isso é importante, a cidade aprendeu a deixar de lado o espetáculo e olhar para as consequências. Julgamentos públicos podem destruir. Processar com técnica pode remendar. Foi esse equilíbrio que procuramos. Ao longo de tudo, eu permaneci como confidente. Não como heroína, claro, mas como quem ouviu, embalou, aconselhou com limitações e, por vezes, apenas segurou a xícara de chá. A minha função, no caso, era sobretudo humana. Recordar que a vida é feita de coisas miúdas, que, quando se quebram, podem ser remendadas com paciência. E é curioso, um pedaço de papel numa mesa de oferenda foi o que abriu essa caixa. Para muitos, a cena poderia parecer folclórica. Para nós, foi o gatilho de uma investigação que mostrou como identidades podem ser exploradas. Anos depois, escrevo anos no sentido de duração emocional, pois o processo durou meses intensos. Encontrei com Lívia numa feira. Carregava cestas, sorria para clientes, apertava as mesmas mãos que antes a livros de pena. Ela me olhou e disse sem drama: "Aprendi a não ter pressa para confiar." Simples frase. Não é um sermão, é uma lição. A vida continuava, com café e farinha, com contas a pagar e aniversários a comemorar. Mas havia mais. Havia um grupo de mulheres que ela liderava em encontros mensais, ensinando sobre direito do consumidor, precauções bancárias e formas de denunciar irregularidades. Aquela que fora protagonista de uma traição, agora era agente de prevenção. No final, e é aí que fecho a história que me foi confiada, há duas coisas que me marcaram além dos autos: a capacidade humana de enganar e a capacidade humana de reerguer-se. A foto na mesa foi a ponta de um novelo. Ao puxá-lo, nós encontramos nós mesmos. A cidade aprendeu a ser menos crédula e mais vigilante. Lívia aprendeu a ter nomes para suas dores e defesas para seus bens. E eu, como curandeira, aprendi que o meu papel não é consertar juridicamente, mas acompanhar quem passou por isso, lembrando que dignidade é algo que se reconstrói com ações concretas. Se alguma lição cabe resumir, é que denunciar, quando se tem elementos, é um ato de coragem que pede planejamento. É preciso reunir provas, ouvir profissionais, procurar uma advogada coerente, contar com investigação técnica e manter amigos que cuidem de sua aula no caminho. Justiça não é espetáculo e nem sempre é imediata, mas é processo. E processo, quando bem conduzido, pode restituir não apenas bens, mas a narrativa de alguém. Hoje, sempre que passo pelo terreiro onde a história começou, vejo a foto da cidade. Rostos, memórias e olhares. A foto que alguém colocou naquela mesa continua sendo lembrada, mas já não é mais acusação, é testemunho de um percurso. E eu sigo atendendo pessoas. Umas chegam com dores de amor, outras com cartas, outras com fotos perdidas. Cada uma traz uma história. Muitas vezes penso no que aconteceu com a família que foi descoberta. Houveram perdas e lutos, mas houve também aprendizagens. A vida, como sempre, permanece em movimento. E você, que chegou até aqui, talvez tenha visto em alguma cena um pedaço da sua própria vida. Talvez já tenha sentido a sensação de ser enganado por alguém que amava. Ou talvez esteja aqui apenas curioso por uma boa história. Se a história de Lívia tocou você de algum modo, deixe nos comentários onde está nos assistindo e qual parte mais mexeu com o seu coração. Compartilhe com alguém que precisa ouvir que é possível reagir sem perder a dignidade. Eu agradeço a companhia de quem me escuta, porque ao contar, a gente aprende.